e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor. Boa tarde, meus amigos ouvintes. Iniciando mais uma sessão de Papo de Fé, nosso programa hoje com o Padre Ivani. Boa tarde, Reginaldo. Boa tarde, Henry. Boa tarde, Padre Ivani. Boa tarde, Mateus. Boa tarde, Reginaldo, Henry e todos aqueles que nos acompanham nesse programa Papo de Fé. Vamos fazer uma oração? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Um abraço a você, meu caro rádio ouvinte, a você que nos acompanha nesse programa Papo de Fé. Padre, ficamos aí uma segunda-feira longe do nosso programa, né? Mas os nossos ouvintes mandaram para a gente, né, as dúvidas e gostaria de saber se o senhor já está preparado para poder começar com a nossa primeira pergunta. Vamos responder, não é? Vamos lá então. Padre, até qual momento eu posso chegar na missa para assistir ela? Olha, a missa tem os ritos iniciais com a saudação inicial do presidente da celebração. Então, é bom que a pessoa chegue uns 10 minutinhos antes, 20 minutinhos para descansar e para iniciar a Santa Missa com os ritos iniciais, né? Depois nós temos a liturgia da palavra e a liturgia eucarística e os ritos finais da Santa Missa. Então, sempre a Santa Missa começa com a saudação inicial, em nome da Trindade Santa, e termina com a saudação final, em nome da Trindade Santa. Então, é importante que a pessoa chegue uns 10 minutinhos antes para descansar, para sentar-se e se acomodar dentro da igreja para participar bem da celebração eucarística. Padre, uma boa tarde para o senhor, para o Henrique, para o Mateus. Boa tarde. Tem um ouvinte nosso aqui que mandou: minha amiga se separou do marido e preferiu não se relacionar com outra pessoa. Depois que ela separou, até hoje ela não teve contato com mais ninguém. Ela pode se comunicar? É aquilo que eu já havia dito, acho que eu já respondi essa pergunta, né? Ela deve procurar o sacerdote da paróquia, relatar assim a sua história de vida, assim, não tão detalhadamente, né? Mas relatar a sua história de vida e o padre conversando com ela e ela tendo assim uma participação na igreja, o padre vai conversar com ela sobre ela receber a Eucaristia ou não. Então é necessário que ela procure o sacerdote da paróquia e converse com ele sobre a realidade dela, como ela está vivendo no momento, se ela tem família, se ela tem filhos, então como que ela está vivendo o momento dela de fé. Então depois de conversar com o sacerdote e de estar participando da Santa Missa, o sacerdote vai assim, em comum acordo com ela, falar a ela se é possível ou não ela receber a comunhão. Até então, assim, o Papa Francisco, não é que o Papa Francisco está mudando as leis da igreja, mas é necessário muito aquilo que o Papa Francisco tem dito, ouvir
o que a pessoa tem a dizer, né? A história de vida dela, como ela está vivendo a fé, para a gente sempre acolher a pessoa assim na comunidade de fé. Então não é uma questão de responder se ela pode, se ela vai receber a Eucaristia ou se não vai. É primeiro a gente ouvir a história de vida dela e acolher a história de vida dela com tudo aquilo que ela traz, né, da vida dela, da vida familiar, o que ela está passando e como ela está vivendo a fé. Padre, o que é um escapulário e para que serve? Nossa Senhora entregou a São Simão Stock o escapulário, que são 2 cordinhas com 2 panos, um paninho com um desenho de Nossa Senhora do Carmo e o outro paninho com o desenho do Sagrado Coração de Jesus. Então todas as pessoas que portarem o escapulário estão muito unidas a Jesus Cristo e a Nossa Senhora e têm a proteção nas suas vidas, né? São Simão Stock, ele entregou, Nossa Senhora entregou a São Simão Stock, depois que uma nação, não estou me lembrando qual nação agora, estava em perigo de guerra, e houve a guerra do Lepanto, e Nossa Senhora ajudou com que essa guerra cessasse. Então o escapulário é um sinal de fé, um sinal de devoção, que as pessoas trazem no peito, trazem consigo, de devoção, de amor à Mãe de Deus, à Mãe de Jesus, Nossa Senhora do Carmo. A gente vê hoje muito mais assim as pessoas usando o escapulário assim de aço, de metal, não é? Mas eu mesmo tenho aqui, eu trago comigo um escapulário de pano aqui, ó, de pano e barbante. Então significa para a proteção da vida, Nossa Senhora que protege junto com seu filho de todos os males e do mal. E na hora da morte terá a assistência de Deus quem portar o escapulário com fé. Interessante. Padre, eu cometi um pecado grave e me afastei da igreja por vergonha de estar na presença de Deus ou medo de ser julgado pelas pessoas por ser uma cidade pequena. Como me livrar desse sentimento? Em primeiro lugar, ter aquela palavra de Jesus na cabeça, né? Aquela palavra de Jesus no discernimento. Que Jesus vai atrás daquela uma ovelha perdida e as 99 ficam lá, não é? Sempre Jesus vai atrás daquela ovelha que está desgarrada. Então a pessoa não precisa ter assim nenhum constrangimento em participar da comunidade de fé. Se de fato a pessoa pecou e ela está arrependida, se ela procura o sacramento da confissão, se ela tem assim a vontade, o desejo imenso de mudar de vida, de comportamento, então a gente sabe que Deus não faz o julgamento. Deus acolhe a pessoa e acolhe o arrependimento da pessoa, não é? Então não é uma questão assim subjetiva ou subjetivista, não é? E nós temos de fato vergonha de nossos pecados. Mas a comunidade de fé, a igreja, é para acolher aqueles que são pecadores. O Papa Francisco, inclusive, diz, né? A igreja é um hospital de guerra. A igreja deve acolher todos aqueles que estão doentes, aqueles que às vezes estão em situação de guerra, estão na guerra. Então, esse grande hospital de guerra, acolher os pecadores, acolher a cada um de nós, que somos pecadores. Padre, por que em algumas missas dominicais a oração do credo é diferente daquela que nós já estamos acostumados a rezar? Porque tem o credo apostólico, que nós rezamos quase em todas as santas missas. E tem o credo niceno-constantinopolitano, que foi assim, ele foi elaborado durante o concílio de Niceia, porque estava havendo heresias contra a igreja e principalmente contra a divindade e a humanidade de Jesus. Então, eles elaboraram um credo chamado niceno-constantinopolitano. Então, nós temos o credo apostólico e o credo niceno-constantinopolitano, que fala sobre as duas naturezas de Jesus, a natureza humana e divina. Inclusive, havia Ário, que era um herege, que só acreditava na natureza divina de Jesus.
Ele não acreditava na natureza humana de Jesus. Então esse credo niceno-constantinopolitano, que foi elaborado no Concílio de Niceia e Constantinopla, ajuda as pessoas a rezarem a profissão de fé, mostrando aos cristãos católicos de que Jesus tem as duas naturezas, ele é Deus, tem a natureza divina e tem a natureza humana. Por isso que existem esses dois credos. E o credo niceno-constantinopolitano é rezado algumas poucas vezes durante o ano litúrgico. Padre, por que o padre, no começo da missa, é o último a entrar? Porque primeiro a Assembleia já está reunida, há então o comentário à procissão de entrada, e aí sim, tem a música de entrada, o canto inicial, o presidente, os leitores, os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística, procedem à procissão inicial para assim dar início à Santa Missa. Então todo o povo já reunido, o sacerdote de fato é aquele que entra pela igreja, como aquele que preside em nome de Jesus Cristo, ele entra pela igreja para assim presidir em nome de Jesus Cristo a Sagrada Liturgia, a Santa Missa. Padre, estou um bom tempo sem ir à igreja. Quando voltar a ir à igreja, posso comungar normalmente? Não. A pessoa que está, eu já disse, que a pessoa que falta à missa dominical, ela precisa procurar o sacerdote para se confessar. Se ela está um bom tempo sem ir à igreja, procurar o sacerdote para se confessar ou conversar, ou uma direção espiritual. Ela fala, eu quero me confessar, ou ela fala, eu preciso fazer uma direção espiritual, para ela retomar assim a comunhão eucarística, ela retomar a participação da Eucaristia. Nesse caso ela está cometendo um pecado? Se ela não se confessar, está. Porque por que ela se desligou assim, sem mais nem menos da participação eucarística, e volta assim, sem conversar? Então ela precisa, de fato, assim, conversar com o sacerdote por que ela esteve ausente da comunidade de fé. Porque a gente sente a falta das pessoas na comunidade de fé. E às vezes a gente às vezes não sabe por que a pessoa está faltando ali na comunidade de fé. Às vezes pode ser por uma questão de doença, mas às vezes pode não ser também, não é? Padre, o que é crisma e quem pode fazer? O sacramento do crisma é um sacramento de confirmação do batismo. Quando nós já estamos bem amadurecidos na fé, nós fazemos os encontros em preparação para a crisma, aí nós estamos assim, naquele momento assim, colocando a nossa vida na maturidade cristã. Nós já recebemos os dons do Espírito Santo no sacramento do batismo, mas nós receberemos a confirmação dos dons do Espírito Santo na nossa vida. Então, o sacramento do crisma significa um sacramento de maturidade da fé. Às vezes a gente olha por alguns que vão ser crismandos, parece que eles não têm muita maturidade de fé. É necessário que a pessoa receba o sacramento do crisma com maturidade, para ela assumir assim as responsabilidades verdadeiras dentro da igreja e junto à comunidade. Porque só receber o sacramento do crisma de qualquer jeito não faz sentido. O sacramento do crisma, toda pessoa acima de 14 anos pode receber. Às vezes existe algum adulto que não recebeu no tempo oportuno e poderá receber esse sacramento, mas o sacramento do crisma é o sacramento da maturidade da fé. A pessoa precisa estar madura na fé para receber esse sacramento, que é ministrado pelo bispo e que confirma de fato o batismo que nós recebemos. Padre, o que devemos fazer na hora que o padre levanta a hóstia e o cálice? Tem alguma oração que se reza ou devemos apenas contemplar? Podemos fazer a oração em silêncio lá, se nós estamos ou ajoelhados ou em pé, rezar em silêncio no nosso coração. Mas no momento dessa oração, no momento da consagração, nós prestamos atenção no padre, que eleva a hóstia e eleva o cálice, né? O corpo e o sangue de Jesus Cristo.
Padre, sou católico e há um tempo atrás procurei auxílio de Deus em outras religiões. E percebi que minha vida ficou um pouco confusa, até um pouco bagunçada. Com o passar do tempo, voltei o foco para a Igreja Católica e minha vida se acalmou novamente. Quando a gente fica de igreja em igreja, é normal essa confusão na vida da gente? Assim, eu não digo confusão, mas a pessoa deve, assim, aquilo que eu estava dizendo, da maturidade de fé, né? A pessoa está madura na fé, assumir os compromissos, né? Sendo um católico verdadeiro. Então, assim, a gente não precisa, eu acho que não precisa a pessoa, assim, ir procurando uma religião ou outra. É tão importante e tão necessário quando a pessoa procura conhecer a sua fé, né? E procurar conhecer a nossa fé é procurar conhecer o catecismo da Igreja Católica, procurar conhecer a Palavra de Deus, fazer as orações diárias, né? Que nos pede a Igreja Católica, ser um bom cristão agindo com caridade com o próximo, não é? Sempre com as pessoas, mas procurar conhecer a doutrina católica, a fé católica, que é tão bonita, tão, né? Eu acho que não há necessidade da pessoa assim procurar uma igreja, outra igreja. Procure aprofundar a sua fé, né? Os ensinamentos da sua fé. Ontem o senhor falou na lista de Pilatos, padre. Padre, como que Pilatos morreu? Não sei. Não sabe dizer pra gente? Não saberia dizer. Só sei que Pilatos Foi um homem muito ruim. Foi um homem muito ruim. E nem por isso a gente pode julgar que ele foi assim, que ele foi para o inferno ou foi para o céu. É claro que a gente não pode fazer esse tipo de julgamento, não é? Não cabe a nós aqui. Mas de fato eu não sei como Pilatos morreu ou não. Tem estudo, será que a gente consegue aprofundar? Eu acredito que você pode encontrar, eu nunca li, mas na chamada Bíblia Apócrifa. Existem os relatos de Pilatos. Legal, muito interessante. Padre, enquanto o padre está comungando, devemos nos sentar antes dele terminar ou devemos aguardar ele terminar a comungar e só depois podemos nos sentar? A gente aguarda o sacerdote, né? Comungar o corpo de Cristo e tomar do cálice o sangue de Cristo, para todos nós nos assentarmos ou continuarmos de pé e ir para a fila da comunhão, para receber a Sagrada Eucaristia. Essa próxima pergunta aqui é até bastante comum, né? Tive um relacionamento com uma pessoa, mas não oficializamos, ou seja, não nos casamos. E desse relacionamento tive um filho. Eu posso batizá-lo na Igreja Católica? Pode sim. Desde que você, a senhora, seja uma pessoa que está frequentando, participando da comunidade de fé, o pai da criança também, não é? A comunidade de fé, o pai do filho ou da filha da criança, e os padrinhos e madrinhas sejam pessoas que foram batizadas, receberam a Sagrada Comunhão, a Sagrada Eucaristia, foram crismados e participem da comunidade de fé. Porque a gente não coloca o filho da gente aonde a gente não está. A gente coloca o filho da gente aonde a gente está participando. E quando o pai é católico e a mãe é evangélica? Pois é, quando o pai é católico e a mãe é evangélica, ou o contrário, então a parte evangélica, perante a igreja, ela coloca diante do padre que vai educar a criança na fé católica. Então, suponhamos, houve um comum acordo, o pai é católico e a mãe é evangélica, ou o pai é evangélico e a mãe é católica, e os dois conversaram para batizar o filho ou a filha na Igreja Católica. Então eles vão, conversam com o sacerdote e confirmam diante do sacerdote de que eles irão educar o filho ou a filha na Igreja Católica. Padre, o que é um dogma? O dogma é um artigo, o dogma é um artigo da fé sobre um determinado assunto dentro da igreja. Mas ele evolui. Por exemplo, nós acreditamos no dogma da fé da Assunção de Nossa Senhora. Não está na Bíblia, mas é um dogma da igreja, que Nossa Senhora subiu aos céus, em corpo e alma, foi elevada pelos anjos de Deus. Nós acreditamos no dogma da Imaculada Conceição de Maria, que Nossa Senhora permaneceu virgem e pura antes do parto, durante o parto e depois do parto.
Então, dogmas são esses artigos de fé dentro da nossa Igreja Católica que nós acreditamos e que assim a gente aprende, né, no catecismo da Igreja, a gente aprende na doutrina católica que é importante para viver a nossa fé. Padre, uma pessoa católica pode praticar yoga? Pode sim, não tem problema nenhum. A yoga não é considerada uma religião, né? Não é considerada nenhuma pseudo-religião. Às vezes a pessoa pratica yoga e é uma pessoa católica praticante, não tem problema algum. Agora outra pergunta minha, o que é yoga? Eu acho que a yoga, eu acho, Uma não, dança? eu acho que é um Não, tipo de exercício? Flexão, de relaxamento, Ah, né? tá. Ela vai, tipo ali, tem uma colega minha que 5 Ah, horas sim. da manhã, ela levanta, coloca uma música tranquila, leve, e Sentada? fica ali sentada, Dedo cruzado? meditando, pensando em coisas Legal. boas, coisas positivas, tá? Padre, essa é pessoal, hein? Essa que essa pessoa está querendo saber do senhor aí. Se o senhor não fosse chamado para ser padre, qual profissão do senhor Legal, seria? padre. Eu Legal. acho que eu seria padre mesmo. Seria padre mesmo. Não sou, quando eu criança, nunca pensou em... Não. Piloto, avião, Não, médico. não. Legal. Excelente. Agora Yura. Você já foi. O que a igreja diz sobre horóscopos, a gente já fez isso aí, feitiços, bruxarias, amuletos, fitas para amarrar no braço e etc. Todas as sortilégios, todos os adivinhações, necromancia, quiromancia, horóscopos, tudo isso é contra a palavra de Deus. A palavra de Deus não orienta que ninguém procure tais coisas. Tais coisas são contra a palavra de Deus, contra o mandamento da lei de Deus. Agora aquelas fitinhas. De Nossa Senhora Aparecida. Por exemplo, eu já ganhei um monte, é sério. Mas horóscopos, feitiços, amuletos, bruxaria, nada disso condiz com a palavra de Deus. Uma pessoa que foi batizada na igreja evangélica, mas com o passar do tempo se tornou católica, ela precisa ser batizada de novo? Ou o batizado que ela recebeu na igreja evangélica vale para as duas igrejas? Não, eu já elenquei aqui quais são as religiões que a Igreja Católica aceita o batismo, né? Veterotestamentais, metodista, anglicana, presbiteriana, são essas aí. Ortodoxa. Estas igrejas, a Igreja Católica aceita o batismo. Porque tem igrejas evangélicas que só batizam em nome do Filho, ou só em nome do Pai, ou só em nome do Espírito Santo. Então, se a pessoa for batizada em nome da Trindade Santa, e aquelas igrejas que são elencadas pela igreja como o batismo válido, é claro que nós não vamos batizar de novo, não é? E é verdade, Padre, que só existe um batismo? É um só batismo. Por exemplo, a pessoa batizou na igreja evangélica, já era. Não tem como mais batizar de novo, na católica. Mas se o batismo, tem que saber se o batismo dela foi válido, né? Se foram essas religiões, né? Ortodoxa, presbiteriana, metodista, anglicana, então o batismo é válido, a igreja aceita como válido. É um documento? Existe um documento que fala sobre isso. Por exemplo, é comum na igreja católica ser batizado, depois a pessoa, né, vai para a religião evangélica e chega lá, eles batizam de novo. Não deveria acontecer, né? Porque o batismo é um só. Por isso que a gente aceita o batismo de algumas igrejas, não todas, né? Agora a pergunta que até está relacionada sobre isso aí. Não tendo padre, qualquer um pode batizar a criança? Não, se a criança está em risco iminente de morte, qualquer um pode batizar a criança. Se ela estiver em risco de morte. Se ela melhorou, se não houver essa situação, depois leva até a igreja para ela batizar, não é? É a mesma coisa da unção dos enfermos. A unção dos enfermos é um sacramento do doente. Às vezes a pessoa pensa que a unção dos enfermos é só para quem está na iminência da morte. O enfermo, o doente, o idoso. O sacramento da unção dos enfermos, a pessoa pode recebê-lo se ela está em algum tratamento de saúde. Mas e se a pessoa está lá, bateu um acidente, qualquer um pode dar a unção para ela? Não, só o padre pode dar a unção dos enfermos. Interessante, né?
Padre, existe reencarnação? Para os espíritas existe a encarnação. Para nós católicos, nós não acreditamos na reencarnação. Nós acreditamos na ressurreição. Que nós temos uma vida aqui na Terra e nós passaremos pela morte. A morte é uma passagem e nós depois viveremos em Deus. Nós não permanecemos na morte, como às vezes alguns falam aí, que nós cultuamos a morte. Nós não cultuamos a morte. Nós passamos pela morte e vamos estar vivos em Deus. Não é uma questão só de colocação de palavras, de semântica. Jesus falou que após a morte, nós possuiremos a vida eterna. Então, após a morte, nós viveremos em Deus. Então, nós acreditamos na ressurreição. A vida é uma só aqui na terra. Se nós fizermos o bem, se nós amamos, se nós de fato fizemos a vontade de Deus, se nós praticamos o bem acima de tudo, nós teremos a vida eterna e viveremos em Deus. Se caso contrário, não, nós iremos ou para o purgatório ou para o inferno. Me fizeram essa pergunta aqui, padre, não está aqui não, mas eu lembrei aqui. Quem morre, lembra dos familiares? O senhor acredita que... Me perguntaram assim, pergunta para o padre também. Chegando lá, chegando no céu, vai encontrar com... Ou no céu, eu não sei. Morreu, ou lembra dos familiares? Não saberia dizer sobre isso, não saberia dizer, né? Mas a gente vai estar vivo junto de Deus, né? Sim. Nós aqui na Terra temos a possibilidade de lembrar deles com orações, com respeito, lembrar sempre da memória deles, né? Um dia alguém me falou isso aí, depois é até interessante. Falou assim que quando é a volta de Jesus, comentou comigo, né? Ele acredita que ninguém vai lembrar de ninguém mais. Familiar, mas ninguém. Porque senão você pode orar assim, cadê meu pai, cadê minha mãe? Então assim, eles não podem ter sido salvos. Então, né, acho que faz um pouco de sentido. Acho que a memória vai deixar de existir. Padre, um casal católico pode usar métodos contraceptivos? Não pode usar métodos contraceptivos. O pai e a mãe, está lá na Humanae Vitae, do Papa Paulo VI. Olha o que eu estou resgatando. O pai e a mãe são convidados à paternidade e à maternidade responsáveis. Significa que eles vão ter filhos. Padre, então o senhor é a favor de colocar filhos no mundo a perder de vista? Não é isso que eu estou dizendo, não. Eles são convocados, são chamados à paternidade responsável. Tanto o pai é chamado a ser um pai responsável, quanto a mãe é chamada a ser uma mãe responsável, não é? Então, ter os filhos ali, de acordo, a igreja fala do método Billings, que é um método natural. É claro que a gente sabe de pessoas que usam os contraceptivos, mas é contra a lei de Deus. Eu estou falando aqui o que a lei de Deus e a lei da igreja fala. É contra a lei de Deus. Então, o pai e a mãe devem ser pais e mães responsáveis. É claro que o pai e a mãe responsável vai saber, nós não vamos ter 10 filhos. Mas às vezes o pai e a mãe, no mundo de hoje, às vezes é muito egoísmo, quer ter só um filho e olhe lá. Então o pai e a mãe é chamado a ser um pai responsável e uma mãe responsável. Preservativo também, mesma coisa. No caso, vasectomia, ligadura. Também. Mas assim, vamos lá, a religião ela vai contra a ciência. Vamos supor que em caso de saúde, né, aquela mulher não pode mais engravidar. O médico dá um laudo para ela e fala, você corre sérios riscos se você engravidar novamente. E aí, numa dessas, essa pessoa faz uma ligadura, ou então o pai faz a vasectomia, nesse caso. Não, eu acho que não existe a orientação espiritual, essa pessoa procurar o sacerdote, procurar a igreja, não é? Padre, o que é deixar nas mãos de Deus? Vamos só saber, porque eu repete de novo a pergunta. Olha, deixar nas mãos de Deus não é você largar tudo nas mãos de Deus, não é? A gente fala, eu deixo nas mãos de Deus. É claro que Deus tem o poder, né? Aquilo que eu estava falando ontem na celebração da Eucaristia, né? Às vezes a pessoa se questiona, mas por que o justo sofre? Por que Jó sofreu? Padre, porque de acordo com a nossa mentalidade, nosso jeito de pensar, muitas vezes egoísta, o pecador, aquele que fez o mal, às vezes você vê ele sofrendo numa cama, você pensa assim, você não fala, mas às vezes pensa assim, né? Ele está sofrendo assim porque ele já fez o mal para muita gente, está pagando. Deus não nos trata assim.
Deus não dá a maldade para quem foi mal e dá a bondade para quem foi bem. Deus não age conforme essas medidas humanas. Deus é bom para com todos. Deus é bom para com todos. Agora, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos assumir o nosso compromisso, seja dentro de casa, seja na sociedade, seja na igreja. Eu vou deixar tudo nas mãos de Deus para que Deus resolva. Não é assim, não. Deus nos deu a inteligência, a vontade e a liberdade para que a gente possa agir com discernimento e fazer deste mundo uma casa melhor onde podemos viver, um mundo melhor. Fazer da nossa família um lugar onde se viva o amor. Do nosso trabalho, a gente realizar ali o trabalho com responsabilidade, com querer, com força de vontade. Eu deixo tudo nas mãos de Deus. Isso não existe. A gente precisa fazer a nossa parte. Está na mão de Deus, só escuta isso. Não, assim, tanto é que Deus deu o livre-arbítrio. Porque tem pessoas que falam assim, vou fazer um concurso público ali, vou Está na mão de Deus, né? Está na mão de Deus. E não estudou. Aí Deus fica difícil ajudar. Né? Tem que ajudar, né? Tem que ajudar. Né? Tem que ser ajudado. Padre, agora partimos aqui para a nossa última pergunta. Já queria agradecer o senhor, o Henrique, o Matheus aí, por mais essa jornada aí. E que a gente possa estar sempre aí nesse caminho aí. Padre, essa é uma pergunta até importante. Quando a pessoa jura por Deus ou jura pelo Espírito Santo, mesmo que ela esteja falando a verdade, é algum pecado? Não jureis por Deus nem pelo Espírito Santo. Não jureis nem por Deus nem pelo Espírito Santo. O juramento não é feito nem por Deus nem pelo Espírito Santo. Nós devemos ser comprometidos com Deus, com a nossa palavra. Eu juro isso por Deus. Não. Assuma a sua responsabilidade enquanto ser humano e Deus vai ajudar. A gente não deve jurar por Deus, não. E pelo Espírito Santo? Nem pelo Espírito Santo. Orou, né? Corte rápido. Nem eu juro por Deus. O sim é sim. E o não é não. Verdade, a gente escuta muito isso aí. Então, eu vou jurar isso por... Não. Geralmente a pessoa fala assim, eu juro por Deus que eu não, fiz isso não existe. O meu pai também, eu juro pelo meu pai. Pois Pai e mãe também não. Complicado. Mas tá bom, Padre, chegamos ao final do nosso programa, né? Queria agradecer o senhor. Hoje foi rápido esse dia maravilhoso. Sei que o senhor está um pouco comprometido hoje. Não, mas foi bom, graças a Deus. Então, a gente conseguiu cumprir o objetivo aqui. O senhor quer dar algum recado? A gente tem eu hoje... que agradeço, né, assim, o espaço, a Igreja Católica, né, aqui na Rádio Bela Vista, todos aqueles que nos acompanham com carinho, nosso muito obrigado aqui à rádio. Vamos pedir a Deus a intercessão de Nossa Senhora para que abençoe a nossa quaresma, né, e a gente possa fazer uma Páscoa, seguir lá à frente com a ressurreição de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Padre, agora às 18 horas, mutirão de confissões, né? Na Igreja Matriz e na Igreja Santo Antônio. E só lembrando que quem perdeu o programa hoje, talvez está trabalhando, não chegou em casa ainda, amanhã pode rever o programa no YouTube. E agradecer os nossos ouvintes pelo Instagram, né, pela transmissão da nossa rádio. Para quem tiver alguma pergunta, pode mandar para o nosso WhatsApp. No próximo programa a gente vai estar fazendo daqui. E pessoal, compartilhe o nosso Instagram, tá? Segue nossas redes sociais, fique por dentro de tudo. Tá bom? Fique com Deus. Se Deus quiser, até a próxima semana, segunda-feira, estaremos de volta.